Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério, Adoração e Compromisso. Você está assistindo a Bíblia Responde. Nós iniciamos na semana passada uma nova série de vídeos falando sobre pecado. No último vídeo eu falei sobre o que é o pecado. Hoje a nossa pergunta do dia é: o que é pecado por ignorância? A primeira classificação que eu trouxe para os pecados. Nós podemos dividir os pecados em 4 partes. Segundo, eu costumo fazer essa divisão. O primeiro tipo de pecado são os pecados por ignorância. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os pecados por acidente, depois pecado por fraqueza e por último o pecado deliberado. Então vamos começar falando sobre o que é pecado por ignorância. Eu quero deixar aqui um versículo que está em Levítico, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Então esse texto ele é bem claro. Se alguém cometeu algum pecado, ainda que não soubesse que era pecado, se alguém desobedeceu algum mandamento do Senhor, ainda que não conhecesse esse mandamento, fez na sua ignorância, a Bíblia diz que cometeu pecado e vai dizer, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Primeira coisa, para dizer o que é pecado por ignorância, eu quero estabelecer aqui uma diferença entre 2 tipos de ignorância. Uma delas é pecado, a outra não é pecado. Todo pecado, ele é um ato voluntário. Eu queria deixar isso aqui bem esclarecido. No próximo vídeo eu vou falar melhor sobre esse assunto. Todo pecado é um ato voluntário. Então alguém poderia dizer assim, mas ninguém quer pecar. O apóstolo Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer muitas das vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E nós nos identificamos com isso, porque nós não queremos errar. Ninguém quer errar, ninguém quer ser um miserável pecador. Nós queremos fazer o certo, queremos, se possível, ser perfeitos, mas nós não somos. Então surge essa pergunta: se eu não quero pecar, então como é que eu posso dizer que todo pecado é um ato voluntário? Porque o pecado, nós nunca temos o pecado como um fim em si. Ninguém escolhe o pecado como uma finalidade. O meu alvo não é o único pecado. O meu alvo é quase sempre, o nosso alvo, humanamente falando, é obter prazer. Então eu quero sentir prazer. Essa é a minha finalidade. Para eu sentir prazer, eu não preciso pecar. Eu posso sentir prazer de uma maneira lícita, de uma maneira correta, que Deus me ensina a ser correta. Ou eu posso pegar um atalho. Eu posso cometer um pecado, mas não com a intenção de pecar, com a intenção de sentir prazer. Eu quero obter lucro. Eu posso obter lucro trabalhando, suando a minha camisa, me esforçando através do meu trabalho, de uma forma digna e honesta. Ou eu posso obter lucro de uma maneira corrupta e pecaminosa. Então o que eu quero não é o pecado. Eu quero a minha finalidade, que é o prazer, que é o lucro, que é o que quer que seja que eu desejo. Mas se eu usar um meio errado para alcançar esse fim, isso é um pecado. Ainda que eu não quisesse o pecado em si. Eu queria a minha finalidade inicial, meu alvo inicial. O pecado acabou acontecendo, mas quando aconteceu o pecado, foi um ato da minha vontade. Eu assumi esse risco. Vou falar melhor sobre esse assunto no nosso próximo vídeo, quando eu falar sobre pecado por acidente. Mas, por enquanto, pecado por ignorância. 2 tipos de ignorância. O primeiro tipo de ignorância é a ignorância voluntária. Eu falei que todo pecado é um ato voluntário. Então, a ignorância voluntária é um pecado. O segundo tipo de ignorância é a ignorância involuntária. O que é algo involuntário? É algo que não depende da minha vontade. Por exemplo, um reflexo. Alguém vai me acertar alguma coisa, eu reagi por reflexo. Foi um ato que não depende da minha vontade. É contra a minha vontade, o meu reflexo, ele acontece eu querendo ou não querendo. Então, se existe uma lei, existe um mandamento, e eu sou incapaz de conhecer essa lei, incapaz de conhecer esse mandamento, Deus não pode me cobrar de algo que eu sou incapaz de fazer. Deus não é injusto. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, se eu tenho condições de saber e eu decido não saber,
E essa é uma ignorância voluntária. Eu vou dar um exemplo para facilitar. No Brasil existe o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, se eu pegar um carro, eu tenho que conhecer as leis. Existem leis. Se eu infringir uma lei, o guarda vier me multar, eu falo assim: seu guarda, desculpa, mas eu não conhecia a lei, eu não sabia que isso era errado. Eu nunca li o Código de Trânsito Brasileiro. O guarda vai me multar de qualquer jeito e vai dizer que era minha obrigação. Se eu dirijo um carro, eu tenho a obrigação de conhecer as leis. E essas leis são acessíveis. Então, eu era ignorante por opção minha. Eu escolhi ou por preguiça ou por falta de interesse. Nesse caso, esse tipo de ignorância é uma ignorância que é minha escolha, voluntária. Exemplo disso: se você vive num país onde é uma ditadura, onde você não tem acesso à internet, não tem acesso à informação, não tem acesso à Bíblia, em muitos países a Bíblia não entra, a Bíblia é queimada. Uma pessoa que mora num lugar como esse, ela não tem capacidade de ler a Bíblia, não porque ela não quer, mas porque ela não pode, porque não existe Bíblia perto dela. Então, nesse caso, ela é ignorante na palavra do Senhor, mas não por vontade própria, não porque ela quis ser, não por preguiça nem por falta de interesse. Ela é porque forçaram ela a isso. Então, ela é incapaz, ela é ignorante, e esse tipo de ignorância não é pecado, porque Deus é justo. Deus nunca vai te cobrar uma coisa que você não é capaz de fazer. Agora, se eu vivo no Brasil, num país democrático, eu tenho livre acesso à Bíblia, existe Bíblia online, existem vários tipos de Bíblia, Bíblias são distribuídas muitas vezes gratuitamente, e eu não conheço. Eu frequento uma igreja evangélica, meu pastor ele prega a palavra, tem uma escola bíblica dominical, mas eu não quero ir, não quero aprender, não quero estudar. Aí a Bíblia diz assim: se eu cometer algum pecado, e todo homem peca, vai dizer assim: você vai levar a sua iniquidade sobre você, você é culpado desse pecado. Ainda que você não soubesse, mas você tinha condição de saber. Aqui na minha Bíblia, em Levítico 5,17, tem uma epígrafe. O que é uma epígrafe? É esse texto em negrito, como se fosse um título. Diz assim: o sacrifício pelos pecados de ignorância. E logo abaixo, no capítulo 6, tem uma epígrafe que diz assim: o sacrifício pelos pecados voluntários. Eu quero falar que essa epígrafe não faz parte da Bíblia. A Bíblia originalmente não tem isso. A Bíblia não é dividida em capítulos e nem versículos originalmente. Então, quando Moisés escreveu esse livro aqui, Levítico, ele não colocou capítulos, não colocou versículos e nem colocou essa epígrafe em negrito. Isso é para facilitar a minha vida, facilitar a sua vida. Graças a Deus que alguém dividiu em capítulos e versículos, graças a Deus alguém colocou essas epígrafes. Mas quando diz aqui os pecados voluntários, no capítulo 6, isso aqui não é inspirado pelo Espírito Santo, não foi Moisés que colocou aí, nem toda a Bíblia tem isso. Ou seja, todo pecado é voluntário, não só esses que estão aqui no capítulo 6, porque é um ato da vontade. Eu vou explicar isso melhor no nosso próximo vídeo. Então, até lá, vamos ficar com essa informação. O pecado é um ato voluntário. Depende da minha vontade pecar ou não pecar. É claro que nós pecamos muitas das vezes por fraqueza, às vezes por acidente, às vezes por ignorância e às vezes de uma forma deliberada. São esses 4 grupos de pecados que eu vim falar. Agora eu vou provar para você que se eu não conheço algo, se eu sou incapaz de conhecer uma lei, um mandamento, eu não sou responsável por cometer esse pecado. Exemplo disso, Jesus ele vai dizer lá em João, Evangelho que escreveu João, capítulo 9, versículo 39, Jesus diz assim, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui Jesus vai usar uma linguagem difícil de entender. Jesus fazia muito isso. Ele começa falando sobre cegueira física, aqueles que são biologicamente cegos, aqueles que não enxergam, cegueira física. E muda para uma cegueira espiritual. Então ele vai dizer assim: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, aqueles que são cegos, isso porque ele tinha acabado de curar um cego de nascença. E esse cego ele vai dizer assim: para que os que não veem, vejam. Ou seja, esse homem era cego, Jesus trouxe a visão dele, mas mais além do que isso, Jesus ele se revelou para ele como Cristo. Então a visão espiritual dele se abriu. Aí ele vai continuar e vai dizer assim: e para que os que veem se tornem cegos, aqueles que tinham uma visão perfeita, como os fariseus que julgavam aqueles cegos de nascença, eles iam se tornar espiritualmente cegos.
Aí no versículo 40 vai dizer assim: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? A resposta de Jesus é, versículo 41, respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado algum. Olha que declaração impactante de Jesus. Se vocês fossem cegos, não teria pecado nenhum nisso. Cegueira não é pecado. Vamos lá, vamos continuar. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso aqui é Jesus dizendo assim: se vocês fossem cegos, não era pecado nenhum. Mas porque vocês dizem, nós vemos, então subsiste o vosso pecado. Ou seja, Jesus está falando aqui sobre uma cegueira espiritual. Ele começou falando de cegueira física, e do nada ele muda para cegueira espiritual. Jesus fazia muito isso na sua maneira de se comunicar, na sua linguagem. Então o que ele está dizendo assim: se você fosse espiritualmente cego, se você fosse ignorante, no sentido que eu ensinei, de uma ignorância involuntária, por exemplo, alguém que é louco, alguém que não responde pelos seus atos, ou uma criança pequena que não é capaz de discernir entre o bem e o mal, um bebê, uma criança de colo, eles não são capazes de cometer um pecado porque eles são moralmente irresponsáveis. Eles não têm responsabilidade pelos seus atos. Jesus fala assim: esses que não têm condição de ver, que são espiritualmente cegos, incapazes de ver, eles não cometem pecado nenhum. Porque não é pecado você ter uma ignorância involuntária, que não depende de você. Não é por falta de interesse, é porque ela é incapaz. Agora, diferente, ele vai dizer assim: agora, aqueles que dizem que veem, aqueles que têm plenas capacidades intelectuais, aqueles que têm inteligência, esses vão ser cobrados. Ele falou assim: porque vocês dizem, nós vemos, então subsiste o vosso pecado, vocês vão ser cobrados pelas coisas que vocês veem e são capazes de discernir. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte: eu não sou moralmente responsável por algo que eu não sou capaz de conhecer, por algo que está fora do meu alcance, por algo que eu sou ignorante contra a minha vontade. Agora, se eu escolhi, alguém pode pensar assim: eu nunca vou ler a Bíblia, eu nunca vou para uma escola dominical, eu nunca vou buscar a Deus, porque aí Deus não vai me cobrar, porque eu não sei nada. Ele vai cobrar aqueles que sabem. A Bíblia diz que Deus não se agrada de todos. E essa pessoa que pensa em permanecer ignorante para não pecar, ela já está pecando, porque essa ignorância é uma ignorância voluntária, e aquilo que é voluntário se torna pecado. Vou usar aqui um outro texto bíblico, está em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Jesus conta uma parábola, ele fala sobre 2 servos, versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, alguém que conhece a vontade do seu Senhor, que é Deus, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, aquele que conhece a palavra, mas vive na contramão da palavra, ele vai ser punido severamente. Versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, mas fez na ignorância, porque não sabia, levará poucos açoites, mas vai receber açoite, vai ser castigado. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, quanto mais eu sei, mais responsável eu sou. Agora, se eu escolher não saber, a Bíblia diz: eu vou ser punido. Ainda que eu seja punido de uma maneira menor, eu vou ser punido por isso. Eu vou levar sobre mim a minha iniquidade, porque eu escolhi permanecer na ignorância. Diferente é daquele que é incapaz de reconhecer, incapaz de conhecer. Então, se você está cometendo algum pecado e você não sabe que está cometendo pecado, aí vai depender de você. Se você tem condição de saber, você é culpado, você cometeu um pecado. Agora, se é algo que você é incapaz de saber, que você não consegue ter conhecimento, não consegue ter acesso a essa informação, isso não é pecado nenhum. Todo pecado é um ato da vontade. Então, toda vez que eu peco, é pela minha vontade própria, é porque eu quis fazer aquilo, ainda que eu não quisesse o pecado como uma finalidade, mas é um meio que eu escolhi. Então, isso encerra nosso vídeo de hoje, sobre o pecado por ignorância. O pecado por ignorância, se essa ignorância for pela minha vontade, se eu quiser ficar ignorante, se eu não quiser ler a Bíblia,
se eu não quiser conhecer, não quiser estudar, eu sou culpado e Deus vai me cobrar, Deus vai te cobrar pela sua ignorância. Você tem a obrigação de conhecer as leis. Alguém pode dizer assim, mas eu nunca li o Código Penal. Isso não vai impedir você de ser preso se você cometer algum crime. Então alguém fala, mas eu nunca li que era errado matar. Mas você sabe que é errado. Então, você lendo ou não lendo, você cometeu um pecado, você cometeu um crime, você vai responder criminalmente por ele. Mesma coisa com a Bíblia. Eu falo, mas eu nunca conheci a Bíblia. Não conheceu porque você não quis. Você vive num país onde a Bíblia, você pode ler ela livremente. Então, esse pecado é um pecado que você tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tem que mudar de vida. Isso fecha o nosso primeiro grupo de pecados, pecados por ignorância. E aqui vários tipos de pecados podem ser cometidos na ignorância, mas cabe você conhecer a palavra de Deus, estudar, buscar conhecer mais, para não continuar no erro, e Deus vai te abençoar. Então, isso fecha o nosso vídeo de hoje. Na próxima semana, eu vou estar falando sobre pecados por acidente. Eu vou explicar melhor o fato de que todo pecado é um ato voluntário nesse vídeo. E nos próximos vídeos estaremos falando sobre vários tipos de pecados. E mais para frente eu vou escolher pecados específicos para ministrar sobre esses pecados. Isso é com a intenção de que você conheça, e a minha vontade é que você tenha nojo do pecado. Que nós possamos nunca desejar o pecado. Que nós possamos fugir do pecado. Perfeito é só Jesus, mas você pode melhorar. Eu posso melhorar. E com a ajuda de Deus nós vamos melhorar. Então, eu quero te convidar, você que quer conhecer melhor nosso ministério, nós estamos aqui todo domingo de manhã, 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, nesse endereço que está aparecendo na tela do seu vídeo. Também você pode nos fazer uma visita nos nossos dias de culto, que também vão aparecer na tela do seu vídeo. Pode enviar suas perguntas pelo Facebook ou pelo nosso e-mail, que também vai aparecer aí no seu vídeo. Então, fique na paz de Deus, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Qualquer dúvida, saiba, a Bíblia responde.